Bom, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao Ciências Web. Nesse conjunto de slides, nós vamos estar falando sobre as aplicações das equações diferenciais de segunda ordem a alguns modelos da física, ok? Vamos começar com os movimentos oscilatórios. Aí vamos estudar dois tipos de movimento oscilatório: o movimento oscilatório simples e os movimentos oscilatórios amortecidos, né? O movimento oscilatório simples é quando não existe atrito, né, ou quando não existe nenhuma força dissipativa atuando no sistema. Então, vamos começar por esse tipo de modelo. Então, o sistema clássico para esse tipo de movimento é o sistema massa-mola, como esse mostrado na figura, onde a gente tem um bloco de massa m preso a uma mola com constante elástica K e apoiado numa superfície sem atrito. Então, essa superfície aqui, nós estamos supondo que não existe atrito entre o bloco e a superfície, ok? Onde ele está apoiado. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é convencionar o sentido positivo no movimento, né? Então, nós vamos convencionar que quando o bloco está se movimentando para a direita, a partir da posição de equilíbrio da mola, né? Aquela posição onde a mola não está nem distendida nem comprimida, né? Esse movimento para a direita vai definir uma distância x positiva, maior do que zero. E quando ele estiver se movimentando para a esquerda, se deslocando para a esquerda, o deslocamento será negativo. Então, comprimentos à direita da posição de equilíbrio são positivos e comprimentos medidos à esquerda da posição de equilíbrio são negativos nesse caso, ok? Bom, o que vai acontecer aqui? Em qualquer caso, esteja a mola distendida ou comprimida, né? Pela lei de Hooke, a gente sabe que a força elástica que a mola vai exercer é sempre igual a K vezes X, onde K é a constante elástica da mola e X é exatamente esse deslocamento a partir da posição de equilíbrio, ok? Pela segunda lei da dinâmica, então, massa vezes aceleração tem que ser igual a resultante das forças que agem no corpo. Nesse caso, a resultante da força que age no corpo é apenas a força elástica. Então, nós vamos ter a seguinte equação diferencial: massa vezes aceleração. Aqui a gente vai representar a aceleração pela segunda derivada do deslocamento. Então, a gente vai ter massa vezes aceleração é igual a menos kx. Por que esse sinal de menos? Porque se vocês observarem, a força elástica aqui está sempre atuando no sentido oposto ao deslocamento. Olha só, quando o bloco está se deslocando para a direita, a força elástica está para a esquerda, ela está freando o movimento. Por outro lado, quando o bloco está se deslocando para a esquerda, a mola começa a ser comprimida e ela vai começar a atuar novamente no sentido contrário ao deslocamento. Então, seja na compressão ou na distensão, a força elástica ela vai estar sempre contra o movimento. Por isso, esse sinal de menos aqui. Bom, pessoal, então a partir dessa equação diferencial, se nós passarmos agora esse termo menos kx para o lado esquerdo e dividirmos toda a equação por m, nós vamos colocar a nossa equação diferencial na forma mais simples, na forma normal, né? Que seria x duas linhas mais k sobre mx igual a zero, ok? Essa equação diferencial é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Nós sabemos que para resolvê-la, né, como ela é uma equação homogênea, para resolvê-la basta a gente calcular as raízes da equação característica. Nesse caso, a equação característica seria essa equação do segundo grau aqui, R2 mais K sobre M igual a zero. Agora, nesse ponto, nós vamos introduzir um conceito, né, que é o conceito de pulsação, que os físicos chamam de pulsação. Em todo movimento oscilatório, os físicos introduzem esse parâmetro chamado pulsação, né, que é a pulsação da minha oscilação, né? A pulsação, nesse caso, ela vai ser definida como a raiz de K sobre M, né? Bom, chamando então a raiz de K sobre M de W ou ômega, como queiram, então a equação característica vai ter duas raízes complexas nesse caso, que vão ser mais ou menos e ômega, ok? Então, nesse caso,
como delta é menor que zero, as raízes são complexas, né? Então, a solução da minha equação diferencial, nesse caso, vai ficar e elevado a αt, mas quem é o alfa aqui? O alfa é zero e o meu beta é o ômega. Então, e elevado a αt é e elevado a zero, que é 1, multiplicado por C1 cosseno de beta t mais C2 seno de beta t. O meu beta, como nós vimos, né, a parte imaginária da minha raiz complexa, nesse caso aqui, é o ômega. Ok? Bom, essa aqui então seria a solução geral dessa equação diferencial, né? Onde C1 e C2 são determinados por condições iniciais. As condições iniciais para esse tipo de sistema massa-mola são sempre a posição inicial do bloco e a velocidade inicial do bloco. Então, x0 e x'0. Para aplicar aqui as condições de contorno, a primeira coisa que nós temos que fazer é derivar essa função. X' de t vai ficar então igual aqui, ômega C1 menos seno de ômega t mais ômega C2 cosseno de ômega t. Então a derivada da x de t vai ser essa função aqui, x' de t. Aplicando então as condições iniciais, nós vamos ter que x0 é igual a x de 0 é igual a x0, mais x de 0 é quem? C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0. Seno de 0 é igual a 0 e cosseno de 0 é igual a 1. Então, essa equação primeira aqui fica simplesmente C1 igual a x0. Ok? Pegando esse valor de C1 agora e levando na segunda condição de contorno, que é a função x' de 0, nós vamos ter ômega C2 cosseno de 0 menos ômega C1 seno de 0. Mas como C1 é igual a x0, né? E seno de 0 é igual a 0, então nós vamos ter aqui simplesmente que V0, que é igual a x' de 0, é igual a ômega C2. Então, o C2 vai ser igual a V0 sobre ômega. Ok? Finalmente, então, substituindo C1 e C2 na minha função original, a gente tem que a função x de t, ou seja, a função que me dá o deslocamento do sistema em cada instante t, é a função x0 cosseno de ômega t mais v0 sobre ômega seno de ômega t. Ok? Bom, esse tipo de função tem um comportamento periódico, como esse mostrado na figura ao lado, tá certo? Isso significa que o sistema vai oscilar perpetuamente em torno do ponto de equilíbrio. Isso faz sentido, né? Porque como não existe nenhuma força degenerativa, não existe atrito, não existe nenhum fator de amortecimento, então toda a energia potencial que eu coloquei na mola no início do movimento, né? Ela vai perdurar, vai ficar dentro do sistema o tempo todo, porque eu não tenho nenhum atrito, né? Para ir desgastando essa energia ao longo do tempo. O parâmetro ômega, né? Como nós sabemos, como nós já citamos, é o que os físicos denominam de pulsação do sistema, ou pulsação desse movimento oscilatório. Tá legal? Bom, vamos ver um exemplo, então, desse tipo de movimento para a gente ver como é que isso acontece na prática. Vamos pegar uma mola que precisa que lhe seja aplicada uma força de 25,6 newtons para causar uma distensão de 0,2. Após aplicar essa distensão, prende-se então uma massa de 2 kg à mola e libera-se o conjunto para oscilar a partir do repouso. Então, nesse caso, ó, o x0 é igual a 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros. Né? E a velocidade inicial é zero, porque como eu falo que o conjunto ele oscila a partir do repouso, então V0 é igual a zero. Okay? Considerando que não tenha nenhuma força que resista ao movimento, pede-se para determinar x de t, que é a função que dá a posição da massa em qualquer instante t. Como é que vai funcionar aqui? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a constante da mola, porque nesse caso a constante da mola ela não é dada, mas nós demos algumas informações que nos permitem calcular essa constante. Né? Para eu causar uma distensão de 0,2 na mola, 0,2 metros, eu preciso aplicar essa mola uma força de 25,6 newtons. Então, como F é igual a Kx, aplicando a lei de Hooke,
a gente pode calcular o K. O K vai ser 25,6 dividido por 0,2, que dá 128, ok? Bom, de posse do K, vamos direto para a equação. Então, a nossa equação diferencial fica m, x duas linhas, mais kx igual a zero, ok? Colocando na forma normal, a equação característica fica R2 mais 64 igual a zero. O que a gente fez aqui foi dividir a equação toda por 2, né? Então, esse 2x, duas linhas, vira 1, e esse 128 dividido por 2 fica 64. Então, do mesmo jeito que nós vimos no slide anterior, nós vamos ter aqui, ó, que essa equação característica tem duas raízes complexas, que são mais ou menos 8i. 8 é raiz de 64, tá certo? Que é o meu ômega, raiz de K sobre M. Porque esse 64 aqui é exatamente o K sobre M, né? Ó, K 128 e M igual a 2, ok? Bom, a solução geral, então, nesse caso é C1 cosseno de 8t mais C2 seno de 8t, porque o meu beta, nesse caso, é 8 e o meu alfa, como a gente viu, é 0. Bom, substituindo, então, as condições de contorno, a gente tem a primeira condição de contorno é que o x de 0 é igual a 0,2, ou seja, a posição inicial, o deslocamento inicial é 0,2. Isso está dado aqui no enunciado. Se a gente substituir o zero aqui na função x de t, esse termo se anula, porque seno de 0 é igual a 0, e aqui fica C1 cosseno de 0, que é igual a C1. Então, a gente fica com simplesmente C1 é igual a 0,2. A derivada dessa função é que é menos 8C1 seno de 8t, porque a derivada de cosseno é menos seno, né? Mais 8C2 cosseno de 8t, porque a derivada de seno é cosseno. Legal? Então, substituindo agora aqui o x' de 0, né, igual a 0, por que igual a 0? Porque a gente viu que a velocidade inicial era 0, né? A gente viu que ele oscila a partir do repouso. Então, substituindo o x' de 0 igual a 0, a gente fica com quem? 0 é igual a 8 vezes C2, porque esse termo vai se anular. Quando eu substituir t por 0 aqui, ó, seno de 0 é 0. Então, eu vou ficar com 0 é igual a 8C2 vezes cosseno de 0, que é igual a 1. Então, 0 é igual a 8C2, o que significa que C2 é igual a 0. Então, se C1 é igual a 0,2 e C2 é igual a 0, a solução para esse problema é x de t igual a 0,2 vezes cosseno de 8t. Essa seria a função que me dá o deslocamento do sistema em cada instante t. Ok? Vemos que tem um comportamento oscilatório. Ok? Agora vamos passar para um movimento oscilatório amortecido. Ok? O sistema é basicamente o mesmo, só que agora a gente vai supor que exista uma força de resistência e que essa força de resistência é proporcional à velocidade do bloco. Então, a força de resistência vai ser uma força do tipo gama vezes x', ou seja, agora a massa vezes a aceleração vai ser igual a menos kx, né? E vai entrar uma outra força. Essa aqui é a força elástica, é a componente da força elástica. E aqui vai ter uma outra componente que é a componente relativa ao amortecimento. A força de resistência aqui, como nós falamos, ela é proporcional à velocidade. Então, se ela é proporcional à velocidade, ela é do tipo uma constante, que a gente vai chamar de gama, vezes a velocidade, que é x', né? É a derivada do deslocamento. Esse parâmetro gama aqui é o chamado coeficiente de amortecimento. Então, quanto maior for o coeficiente de amortecimento, maior vai ser essa força de resistência, tá certo? O que vai acontecer? De novo, nós vamos passar esses dois termos para o lado esquerdo da equação para colocar essa equação diferencial na forma padrão de uma equação de segunda ordem homogênea. Então, nós vamos ficar com a equação diferencial m, x duas linhas, mais gama, x' mais kx igual a 0. A equação característica nesse caso fica essa aqui. Bom, agora nós vamos ter três casos. Como em toda equação diferencial homogênea,
né? O comportamento desse sistema, ou as soluções possíveis desse sistema vão depender do valor do delta. Quem é o delta nesse caso? B2, ou seja, gama 2, menos 4AC, 4 vezes M vezes K. Então, dependendo deste valor aqui do delta, eu posso ter três comportamentos possíveis. Primeiro caso, quando o delta é maior do que zero. Quando o delta é maior do que zero, a gente sabe que a gente tem uma função do tipo C1e elevado a R1t mais C2e elevado a R2t. A expressão para as duas raízes, R1 e R2, dessa equação do segundo grau aqui, dessa equação aqui, né, estão expressas aqui pela fórmula de Bhaskara, né, ó, menos B mais raiz de delta sobre 2m e menos b menos raiz de delta sobre 2m. Aqui então é o R1 e o R2, ok? Bom, essa função tem um comportamento exponencial decrescente, tá certo? Esses números aqui, ó, né, dependendo do R1 e R2, né, a forma dessa curva vai mudar. Porém, sempre vai ter um comportamento exponencial decrescente. Partindo de quem? Partindo do x0, que é o deslocamento no t igual a zero. Ok? Então, nesse caso, o que significa? O que significa o delta ser maior do que zero? Significa que o meu amortecimento, né, ele supera esse 4mk, porque essa diferença aqui, dar maior do que zero, significa que o meu fator de amortecimento ele é grande o suficiente para fazer com que essa diferença aqui fique maior do que zero, né? Então, quando você tem um fator de amortecimento suficientemente grande, o comportamento do meu sistema vai ser esse aqui, ou seja, não vão haver oscilações, porque o meu amortecimento ele vai frear o movimento do meu bloco, né? E simplesmente o bloco vai parar. Nesse caso, né, nós dizemos que o sistema está no regime de superamortecimento, ok? Porque esse gama é grande o suficiente para frear o bloco, tá certo? O segundo caso seria delta igual a zero. Como a gente sabe, quando delta é igual a zero, você tem uma raiz só na equação característica, e aí a solução da minha equação diferencial fica x de t igual a e elevado a menos gama sobre 2m, esse aqui vai ser o R, vai ser a minha raiz única, porque o delta vai ser igual a zero, então a minha raiz vai se resumir a menos b sobre 2m, pela fórmula de Bhaskara. C1 mais C2t, ok? Essa é a forma geral da solução de uma equação diferencial de segunda ordem homogênea quando o delta é igual a zero. Nesse caso, essa função tem um comportamento como esse aqui, ó. Vocês notem que não é um comportamento puramente exponencial, né? O sistema ele faz uma menção de começar a oscilar a partir do x0, só que a força de amortecimento ela ainda é suficiente para travar a oscilação. Nesse caso, a gente diz que esse sistema está no regime de amortecimento crítico, ou seja, a força de resistência ela vai ser o suficiente para deixar o sistema no limiar de um comportamento oscilatório, ou seja, ele quase oscila, né? Então a gente diz que esse regime é um regime de amortecimento crítico. Tá legal? O terceiro caso é o caso em que o delta é menor do que zero. Bom, nesse caso, a gente sabe que a gente vai ter duas raízes complexas para a nossa equação característica, né? E a solução da nossa equação diferencial vai ser e elevado a menos gama sobre 2m, que é o alfa, pela fórmula de Bhaskara, vezes C1 cosseno de menos delta sobre 2m, mais C2 seno de menos delta sobre 2m. Aplicando a fórmula de Bhaskara, né? O alfa é dado por menos gama sobre 2m e o beta é dado por raiz de menos delta sobre 2m, ok? Então isso aqui é e elevado a alfa t, que multiplica C1 cosseno de beta t mais C2 seno de beta t, ok? Bom, nesse caso, pessoal, essa função tem um comportamento periódico, mas é uma oscilação que vai se amortecendo ao longo do tempo.
Então, nesse caso, o que acontece? O gama, que é o fator de amortecimento, ele não é suficiente para evitar a oscilação. Então, o sistema ele chega a entrar em oscilação. Nesse caso, nós dissemos que o regime de amortecimento é um regime de amortecimento fraco, ok? Isso significa que o sistema ele oscila, porém ele oscila amortecidamente, ou seja, essa senoide aqui, né, esse comportamento oscilatório, essa oscilação ela vai se tornando cada vez menor, até que finalmente o sistema para, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Aguardem a próxima sequência de slides, onde nós vamos estar falando sobre os modelos de circuitos RLC, que também resultam em equações diferenciais de segunda ordem homogêneas.